informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 13 de setembro, levando para vocês os seguintes destaques. Homem é preso por provocar incêndio em área de mata. Disputa do Parque da Serra da Bodoquena tem indefinição, envolvendo produtores, União e o MPF. Governo do Estado decreta situação de emergência por causa das queimadas. Operação da Polícia Federal mirou exploração ilegal de madeira em área indígena. E a exportação de carne de frango desacelera em agosto, mas mantém alta em 2019. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura, fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Passada a frente fria de ontem, a sexta-feira terá dia de sol com algumas nuvens e névoa agora ao amanhecer. Noite também com poucas nuvens. O calor volta com temperatura máxima prevista de 35 graus. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou em alta ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã ofertou R$ 148 pela arroba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 149 à vista. Vaca gorda a R$ 138 no Friboi a prazo e a R$ 139 no Brasil Global à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 28 e a de soja 75, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Em busca de fortalecer a parceria comercial e abertura de mercado para novos produtos agropecuários brasileiros, a ministra Tereza Cristina embarcou anteontem para o Oriente Médio. Entre os dias 11 e 13 de setembro, a ministra visitará 4 países: Egito, Arábia Saudita, Kuwait e os Emirados Árabes Unidos. Um homem de 44 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar Ambiental enquanto colocava fogo em mata ciliar protegida por lei. O caso aconteceu no município de Rio Brilhante na noite de segunda-feira. A área de preservação permanente, APP, que o homem começou a incendiar, ficava às margens de um córrego. O infrator, que é morador de Rio Brilhante,
foi surpreendido por policiais ambientais no meio do ato e recebeu voz de prisão ainda no local do crime. O fogo se alastrou rapidamente pela vegetação seca, mas equipes com caminhão-pipa que atenderam o chamado conseguiram conter o incêndio. O homem foi autuado em flagrante e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Rio Brilhante. Depois, ele foi encaminhado ao presídio. Uma equipe de policiais ambientais se dirigiu até o estabelecimento penal e autuou o incendiário com uma multa no valor de R$5.000 pelo crime cometido. O Parque Nacional da Serra da Bodoquena foi criado há 19 anos e tem 76 mil hectares, estendendo-se pelos municípios de Bonito, Bodoquena, Porto Murtinho e Jardim. O decreto de criação do parque previa que os donos das terras da região fossem indenizados, já que não podiam produzir em parte delas. Mas um grupo de 4 sindicatos rurais e 15 fazendeiros foi à justiça afirmar que aproximadamente 80% deles não receberam até agora nenhum valor financeiro do governo federal. Qualquer desapropriação, se não for feito nada em 5 anos, o decreto fica prescrito, disse o advogado Odilon de Oliveira. No mês de julho, a Justiça Federal decidiu a favor dos fazendeiros, entendendo que o decreto de criação do parque perdeu a validade após quase 20 anos. Na prática, se essa decisão fosse definitiva, o parque perderia 80% da sua área. O Ministério Público Federal recorreu e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região cassou a decisão que suspendia os efeitos do decreto de criação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Na decisão, o MPF defendeu a importância da unidade na preservação e afirmou que o parque é um exemplo de patrimônio ambiental reconhecido mundialmente. O Parque Nacional da Serra da Bodoquena é formado pelos biomas do Cerrado e do Pantanal e tem ainda uma área de Mata Atlântica. No local já foram identificados mais de 30 espécies de mamíferos terrestres, 300 de aves e 90 espécies de peixes. O governo de Mato Grosso do Sul decretou na quarta-feira, por 180 dias, situação de emergência em razão do grande número de queimadas no estado, principalmente na região do Pantanal. O texto foi publicado anteontem no Diário Oficial do Estado. Com o decreto, o governo do estado pode comprar produtos e contratar serviços para combater as queimadas sem licitação, além de se habilitar para receber auxílio do governo federal em termos de recursos, máquinas e equipamentos, até mesmo das organizações militares. O governo decidiu decretar a emergência após uma reunião realizada na terça-feira entre sua equipe técnica e a do IBAMA. Os técnicos avaliaram a gravidade do problema por conta da estiagem prolongada e da expectativa de falta de chuva para os próximos 15 dias. Nesta quarta-feira, o governo divulgou o relatório da Coordenadoria de Defesa Civil de Mato Grosso do Sul e apontou que mais de 1 milhão de hectares de vegetação foi destruído pelas queimadas entre 1º de agosto e 9 de setembro deste ano. Os focos de calor continuam intensos devido à prolongada seca, com maior concentração no Pantanal e na Serra da Bodoquena. O relatório informou ainda que não há previsão de chuva nos próximos 15 dias, ressaltando a situação de emergência em algumas regiões. A Polícia Federal, o IBAMA e a FUNAI realizam desde segunda-feira uma operação conjunta denominada Quebracho na terra indígena Cadiuel, localizado na Serra da Bodoquena, nos municípios de Corumbá e Porto Murtinho. A operação teve por objetivo coibir o desmatamento na região, o uso de fogo de forma ilegal e a exploração irregular de madeira em 7 propriedades rurais, objeto de invasão pelos indígenas, as quais se encontravam arrendadas. A partir de informações recebidas pela Polícia Civil sobre a existência de exploração ilegal de madeira em fazendas invadidas da região, foi iniciada uma investigação com o uso de ferramentas como o geoprocessamento, o qual confirmou a existência de pequenas clareiras
e pontos de exploração ilegal de madeira na área indígena. O passo seguinte foi o deslocamento de policiais federais e integrantes do IBAMA e da FUNAI para identificar a autoria dos crimes ambientais eventualmente cometidos, autuar responsáveis legais pelas propriedades e apreender madeira e equipamentos ilícitos. Até agora, já foram identificados acampamentos com a exploração ilegal de madeira e pequenos desmatamentos que resultaram na apreensão de 700 lascas de IP, resultando em multa de R$ 3.260 ao posseiro da propriedade. Foram apreendidas motosserras, correntão de arrasto, motos e armas de fogo. Ainda foi identificada a presença de indivíduos não indígenas, os quais estavam realizando o corte seletivo das árvores, alegando ter sido contratado pelos índios. A operação foi batizada de quebracho ou IP, em razão do nome popular de uma espécie de madeira muito explorada na região de Porto Murtinho, a qual é muitas vezes comercializada como aroeira, devido à semelhança entre as espécies. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, divulgou dados da safra de grãos 2019 que colocam Goiás num cenário de destaque, com recorde na produção. Os dados apontam, por exemplo, que enquanto no Brasil houve crescimento de 6,4% na safra de grãos, passando para 242 milhões e 100 mil toneladas, na safra 2019, Goiás teve um aumento de 15,6%, passando de 21 milhões 250 mil toneladas na safra de 2018 para 24 milhões 570 mil produzidos na safra 2019, sendo ainda reconhecido como o estado que apresentou o maior crescimento da produção de grãos na região centro-oeste. O Ministério da Agricultura adotará medidas de racionalização de gastos e redução de despesas para o exercício de 2019, incluindo suspensão de algumas contratações e veto ao aumento da mão de obra terceirizada, segundo portaria publicada ontem no Diário Oficial da União pela ministra Tereza Cristina. As medidas da pasta vêm em meio ao esforço do governo brasileiro para cumprir a meta fiscal desse ano de déficit primário de 139 bilhões de reais, o que tem elevado a necessidade de diversas iniciativas para corte de gastos da máquina pública. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil exportou 78.400 cabeças de bovinos vivos em agosto desse ano, com faturamento de 44 milhões e 700 mil dólares. Foi o melhor resultado para o mês de agosto em relação ao volume embarcado e o segundo melhor resultado em termos de faturamento de toda a série histórica. A Turquia, que comprou 51 mil cabeças de bovinos vivos em agosto. Outro ponto que vale destaque é que em agosto foram exportadas 2.000 cabeças de bovinos vivos para o Irã. Apesar da quantidade ser baixa, foi o primeiro embarque feito para aquele país desde que o protocolo foi aberto no final de 2018. As exportações brasileiras de carne de frango subiram 2,3% de janeiro a agosto desse ano, na comparação com o mesmo período de 2018, de acordo com dados divulgados pela associação que representa esse setor, a ABPA. No período, os frigoríficos exportaram 2.750.000 toneladas, com receita de 4.620 milhões de dólares, 7% a mais na comparação com o ano passado. Apesar do resultado positivo, o setor avícola mostrou uma desaceleração no comparativo do mês. Considerando apenas o mês de agosto, houve queda de 17,9% nas vendas, com 325.400 toneladas embarcadas em agosto desse ano, contra 396.400 registradas no mesmo mês de 2018. Em receita, a queda é de 12,5%. De acordo com a BPA, a queda em agosto ocorreu por questões burocráticas dos países compradores. A associação acredita que os embarques de carne de frango
devem voltar a ganhar força nos próximos meses. Desafio Ranger. Se você comparar, você vai levar. Só ela tem capacidade de imersão de 800 mm. Só ela tem 7 airbags. Sistema anticapotamento. Diferencial traseiro blocante. Só ela tem 5 anos de garantia. Ranger XLT Diesel 4x4 automática completona a partir de R$ 145.490 à vista na venda direta. É Diesel 4x4 automática completona. Compare, comprove e escolha a sua. Na Ford Via Sul. No trânsito dê sentido à vida. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Proposta quer garantir que a administração pública utilize madeira certificada. O projeto em tramitação na Câmara dos Deputados pretende estabelecer que a madeira usada pela administração pública em papelaria, móveis e obras seja certificada. O texto define madeira certificada como aquela que vem de processo produtivo de forma ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável. A proposta já passou pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, onde o relator, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB paulista, manteve o texto original. O parlamentar lembra que grande parte da madeira utilizada na fabricação de móveis já é de reflorestamento, mas que isso não acontece nas obras. Uma grande parte da madeira usada hoje ainda na construção civil é madeira oriunda de extração ilegal e não certificada. E a gente tem uma utilização muito grande de madeira oriunda da Amazônia, extraída ilegalmente, diretamente, da natureza, e que não é certificada. Agostinho acredita que a medida também pode ajudar a baixar o preço da madeira legal, tornando-a mais competitiva frente à extração ilegal, além de ajudar a frear o desmatamento. Aline Tristão, diretora executiva do Forest Stewardship Council, organização internacional de certificação florestal, presente em mais de 40 países, explica que a madeira certificada é acompanhada desde o manejo da área de plantação até o produto final. A certificação não é obrigatória, mas é a garantia de que o produto oferecido é social e ambientalmente responsável. Por que você se certifica? Porque você quer demonstrar que no seu processo de produção não há nenhum tipo de ilegalidade, por exemplo, onde as suas árvores foram plantadas para produzir celulose e depois papel, por exemplo, não foi numa área em que foi desmatada, você não emprega trabalho escravo, nem trabalho infantil, você não invade terras indígenas. Então tem uma série de indicadores, tem uma série de exigências que os auditores avaliam para que uma determinada organização possa levar o selo. Aline Tristão acrescenta que apenas madeira de áreas de reflorestamento podem ser certificadas. 14 entidades fazem auditorias para certificações no Brasil e já existem 7 milhões de hectares de florestas certificadas. Aline acredita que a conscientização do consumidor pode levar ao aumento da procura por produtos completamente legais e sustentáveis. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Agricultura, de Trabalho e de Constituição e Justiça. Ela será analisada em caráter conclusivo, o que quer dizer que pode seguir diretamente ao Senado Federal sem passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.